a ponto de que é o seguinte, desde 2013 a renda média do brasileiro não cresce, mesmo com a inflação. Nós chegamos, você sabe o que acontece com a Lava Jato? A Lava Jato acontece exatamente quando o Brasil bate o salário mínimo de $436. Uma vez Richard Nixon avisou uma coisa e deixou claro para todo mundo: os Estados Unidos não vão tolerar que surja uma superpotência ao sul do planeta. Aí ficou gigante e tal, e depois os caras sumiram. É que aí eu já tinha saído do mercado. Eu tenho uma pergunta polêmica pra falar pra vocês. Manda. Vocês acham que aí eu já conheço a opinião do Rubão sobre isso, né? Que realmente a Lava Jato quebrou muita empresa aqui no Brasil? Cara, vamos lá. É aquela história que ele tá falando. Você vai arrumar o quarto. Você vai fazer bagunça antes. A Lava Jato cometeu, eu acho que mais do que, né, você ter esses problemas de quebrar a empresa, que se a empresa vai quebrar, tem que quebrar. Fazer o quê? Se tem uma empresa que está sendo corrupta, se você construiu a tua indústria baseada em corrupção, vamos deixar o Marcelo Odebrecht rico. Não, ou então vamos estatizar o Odebrecht, que era a proposta do Gregório do Vivier. Isso também não vai funcionar. Então que quebra a empresa e a gente construa uma indústria baseada em mérito, né? Agora, a minha crítica à Lava Jato é aos excessos jurídicos que esses caras cometeram. Mas sou defensor, sim, da Operação Lava Jato. Eu acho que a Operação Lava Jato ela foi importante para você ter um ar de moralidade no país, só que meteu os pés pelas mãos e errou tudo. Então, eu vou dar um exemplo, vai. Quando que no Brasil um ex-presidente teria sido preso por um escândalo de corrupção? Nunca. Foi a Lava Jato e foi o excesso do Moro, inclusive, de vazar a ligação para a Globo. A verdade é essa. Aqui no Brasil só no jeitinho, senão isso não teria acontecido. Só que, por exemplo, tem um caso muito, muito emblemático de um cara chamado Eduardo Cunha, que ele era um doleiro, mas não é do Eduardo Cunha que você conhece. Ele chamava Eduardo Cunha e ele era um doleiro. Ele estava na casa dele, um dia chegou a Polícia Federal, prendeu ele lá, e o vizinho todo vendo. Por quê? Porque confundiram o nome dele com Eduardo Cunha. E aí entraram na casa dele, tinha um monte de dólar. Ele, mas eu sou doleiro e eu chamo Eduardo Cunha, cara, mas não sou esse Eduardo Cunha. Tá, e esse cara foi preso, esse cara perdeu ali e nunca reembolsaram ele. Então, de novo, no Brasil até o certo é errado, cara. Então, eu diria pra você o seguinte, o certo era não ter a Operação Lava Jato? Não, acho que tinha que ter. Não. Mas o jeito que foi, não. Vamos pensar na Operação Lava Jato, ela acontecendo. Algumas pessoas pontuam que é o seguinte, que a Lava Jato, ela poderia afastar as pessoas envolvidas com corrupção sem prejudicar a operação das empresas. Eu sinceramente, eu não tenho opinião formada sobre isso. Mas assim, como você faria isso no caso do Odebrecht, por exemplo? O que você acha, João? A Odebrecht tinha um acervo e um know-how que o Brasil não tem. A Odebrecht ganhava 2 a cada 3 obras lá fora do Brasil, concorrendo com empresas americanas em mercado aberto. Então é o seguinte, a Odebrecht tinha corrupção? Tinha. Primeiro que é o seguinte, todo o cenário internacional é baseado em corrupção. Não estou defendendo a corrupção, estou falando. Todas as empresas americanas trabalham com corrupção, senão elas não trabalham. Tá aí o escândalo da Lockheed. O que aconteceu com a Lockheed? A Lockheed cometeu um escândalo bilionário na década de 60, 70, incluindo o Hércules e principalmente o F-104 Starfighter, se não me engano, que deram dinheiro do primeiro-ministro do Japão ao rei da Holanda. Todo mundo. Quando foram para os Estados Unidos, simplesmente a Suprema Corte Federal proibiu qualquer ação contra a Lockheed. Ninguém mexe com a Lockheed. Aqui ninguém vai conseguir nada. Acabou. Patrimônio nosso, resolução nossa. A Odebrecht era a resolução nossa. Se você quiser pegar o dono da Odebrecht, prender, fuzilar, dar o tiro na nuca, isso aí foda-se. Agora é o seguinte, o que a Odebrecht fazia, ninguém fazia. O que aconteceu com a Lava Jato foi que eu conheci a gente da Polícia Federal trocando mansão em Cabo Frio, tá? Porque você era preso e o cara chegava e falava assim, você acabou de ser preso. Olha, a gente pode fazer uma delação premiada. Existe a figura da delação premiada que foi aprovada pela Dilma em 2013, tá? Existe uma emenda constitucional que faz isso aí, a delação premiada, Certo. que a delação premiada não é nativa da legislação brasileira, porque nós não temos a figura da delação premiada, porque aqui a gente usa o Código Romano Germânico, que é baseado em provas. Provas é o direito escrito, não é o direito imperial americano, que é usado, tá, como o direito comum. A gente usa o civil law. Então já é uma excrescência como lei. Tá? A gente vai... Então é o seguinte, aí você chegava e fala assim, não, eu vou fazer a delação.
liga para o meu telefone, liga para o meu advogado. Ô, Júnior, funciona assim não. Funciona assim não. É esse aqui que você tem que chamar. A Globo criou uma função especial de especialista em delação premiada. Cara, o cara aprende a fazer uma delação premiada no primeiro semestre de direito. Tá? É uma confissão. Uma confissão pública que o cara faz, porque quando você leva ao Ministério Público, ela tem que ser pública. Porque o Ministério Público é o povo. É a representação do Estado. Tá? O que acontece é, pegar um produto muito bom, que é a moralidade. Você vê que da Lava Jato para cá, o Brasil, a moralidade do Brasil caiu assim, olha. A gente já não era muito bom na matéria. Só que nós, embicamos. Certo. Porque é o seguinte, a Lava Jato é corrupção de ponta a ponta. Do delegado à mulherzinha, a mulher do cafezinho. Quando começou a Lava Jato, todo mundo brigou comigo, eu falei assim, vai ser tudo anulado. Pô, mas você é leigo, eu sou anulado. Mas eu fui gerente de contrato da Petrobras. Essa ação tramitou no Rio de Janeiro ou em Brasília? Não, vai ser anulado. Só por fórum. E todo mundo que estava ali, é impossível que um semi-analfabeto de Itaboraí conheça mais de justiça ou de legislação do que bando de advogados, cada um com um escritório mais milionário do que o outro, até Brasília. E os ministros do Supremo todos calados. Aí é foda. Aí para você ver que é um circo, que naquela época o STF não falou nada. Ninguém falou nada. A TRF4 deu poderes especiais à 13ª Vara de Curitiba. Só que o TRF4 não tem poder para dar poder legal a ninguém. Ela não tem essa capacidade, ela não tem a capacidade de criar uma vara especial. A 13ª Vara de Curitiba é a vara normal de federal, que é o seguinte, velho cagão do INSS, que está cagando pelas pernas, o INSS não está pagando ele, aí o juiz da 13ª Vara vai lá e defere, indefere, aí é o seguinte, você foi... É para isso que é a vara federal, uma vara federal comum, normal. Aí o cara, é o seguinte, foi vendido no negócio. O que acontece é o seguinte... Foi montada ali uma quadrilha. O princípio é o mesmo da Manipulite. A Manipulite fez a mesma coisa na Itália. Sabe o que acabou? O que aconteceu com a Itália? A Itália acabou, bicho. A Itália acabou. Me dá um nome grande da Itália. Pirelli. Pirelli não é mais italiano. Tá. Me dá um nome bonito. Fiat. A Fiat não é mais italiana. Pertence a Stellantis e está em Londres. Acabou. A Ferrari é dele, só está lá, fazendo carro lá. Tá? Vamos embora aqui, na área industrial. Área industrial. A Kinder, né, que faz a Nutella. A área industrial. O que eles fazem? Turbinas. Fazem turbinas. Me esqueci agora. Pica. Trabalhei muito com essa turbina lá, italiana, no mundo inteiro. Tá? A GE foi lá e comprou. Aí é o seguinte, o que aconteceu na Itália? Merda nenhuma. Porque o princípio é muito bom, porque você tem que ter algo palatável para o público. Todo mundo está atrás de moralidade. Eu também. Você é a favor de uma Lava Jato? A qualquer momento. A qualquer momento. Primeiro que o próprio princípio da Lava Jato é um escárnio, é uma criação, criaram uma situação de que eles tinham um grupo de lava-jatos entre São Paulo e Rio de Janeiro, tudo cascata. Sim. Tudo cascata. Pica tinha ali de problema de ladrão. Todos os ladrões da Lava Jato, incluindo o diretor da Petrobras, estão todos milionários. Só quem se fudeu foi o soldador, foi o caldeireiro, foi o mecânico, foi o ajustador, foi o pequeno fornecedor, foi o que compra sucata, o que vende sucata, foi em cascata. A ponto de que é o seguinte, desde 2013 a renda média do brasileiro não cresce. Mesmo com a inflação. Nós chegamos... Você sabe o que acontece com a Lava Jato? A Lava Jato acontece exatamente quando o Brasil bate o salário mínimo de $436. Uma vez Richard Nixon avisou uma coisa e deixou claro para todo mundo. Os Estados Unidos não vão tolerar que surja uma superpotência ao sul do planeta. Os Estados Unidos não vai permitir, pode procurar aí, tá? Pode botar no chat GPT, não vai tolerar que apareça uma superpotência. O Brasil, mesmo com o Lula, com caramba, o momento era tão... O Lula sempre foi um cagado. De sorte. As coisas aconteciam. Por exemplo, Fernando Henrique é um bandido, ladrão.
pior, um mau elemento. Mas só que tem uma coisa. Ele não foi preso. Não é só por ser preso. É o que eu estou falando o seguinte. Quando ele saiu, o petróleo, aqui a Petrobras, o petróleo estava $14 o barril, eu acho. A gente tinha que pegar um parafuso e cortar no meio para fazer 2. A gente pegava uma porca e cortava no meio. Tá? A gente tinha contenção de custo dentro da unidade. O Lula chegou, cara, deu um boom no petróleo, o petróleo passou de $100. Tá? Aquilo deu um fôlego do caralho. Nós fizemos o pré-sal inteiro, que depois foi doado. O pré-sal foi feito com meu dinheiro, com seu dinheiro, com nosso dinheiro, tá? Para depois ser doado.